Bom dia, eu sou a pastora Zilda e estou em Portugal desde 2008 e para Portugal com uma missão. Deus desenvolveu um projeto lindo na minha vida no Brasil, nos anos 80, onde eu fui levada pelo Espírito de Deus a conhecer Deus na intimidade. Eu nasci num lar evangélico, cresci numa escola dominical, mas precisava de um encontro mais profundo com o Senhor. Havia marcas na minha vida, traumas na minha vida, situações na minha vida, que eu dependia do Espírito de Deus, de uma cura, de uma restauração completa, que só o Senhor poderia fazer. Então, na década de 80, foi que eu fui conhecer os mistérios de Deus, os dons do Espírito, uma unção especial de Deus, que Deus já tinha proposto isso para a minha vida. Deus falou através de profetas, porque pela misericórdia de Deus, pelo seu amor tão grande e zelo para conosco, não só para comigo, mas para com todos aqueles que têm sede de Deus, que anseiam por Deus, que querem mais de Deus. E eu queria muito mais de Deus, sempre, desde criança, adolescente, com várias situações na vida que agora, nesse momento, não tenho oportunidade de falar tudo de uma vez. Não é certo? Mas eu sempre tive muita sede de Deus, muita necessidade de conhecer Deus na intimidade. E eu precisava disso. Então, nos anos 80, como já falei, desde o início, estando numa pequena cidade do Brasil, claro, de Minas Gerais, eu pude conhecer ali profetas, pastores e mulheres ungidas, verdadeiramente ungidas, por ter tido uma infância numa igreja evangélica, numa igreja batista tradicional. Eu aprendi a conhecer Deus e a sua palavra de uma maneira íntegra, de uma maneira profunda, não de uma maneira superficial. Aprendi a amar a Deus, a respeitar Deus e a sentir que Ele é soberano, Ele é o Senhor absoluto, Ele é Deus. E isso testificava com o meu espírito, testificava no meu coração, e eu queria muito mais. Estando ali naquela pequena cidade, conhecendo pastores, mulheres de Deus, ungidas, que Deus me deu esse privilégio de conhecê-los de perto e testificar de que existia uma unção especial nesse tempo e não somente no tempo dos apóstolos. Porque a palavra diz que seriam para aqueles dias e no decorrer do tempo e até o final dos tempos. Então, eu pude provar desta unção especial. Certa vez estávamos indo fazer um evangelismo e éramos um grupo de jovens. E eu estava com eles, era cerca de uns 8. Um deles levava um violão. E nós íamos fazer um evangelismo num presídio. Até ali eu nunca tinha pregado, nunca tinha aberto a boca. Abre a tua boca e encherei, assim diz o Senhor. E até ali eu não tinha tido essa oportunidade ou esse privilégio. E ao se aproximar do presídio, veio a mim o Espírito de Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti algo diferente ali no Espírito mesmo. Eu falei com Deus: eis-me aqui, Senhor, cumpre a tua palavra, o teu propósito. Então, ao chegarmos ali no presídio, os jovens começaram a louvar, louvamos a Deus ali, e logo se ajuntou bastante pessoas, homens, para ouvir. E de repente um dos irmãos dos jovens que estavam no grupo disse: a palavra está com a irmã Zilda. E ali o Espírito de Deus me tomou, amados, de uma forma profunda, de uma forma linda. Abri a Bíblia e comecei a ministrar. Pela primeira vez na minha vida, eu ministrei a palavra de Deus como nunca tinha feito e de uma forma tão profunda que me surpreendeu.
me surpreendeu e me alegrou imensamente. E a partir dali, Deus foi derramando do seu Espírito sobre a minha vida de uma forma maravilhosa, e através de mensagens de profetas de confiança, pessoas de Deus, pessoas que tinham compromissos com Deus, de oração, de renúncia, de jejuns, de vida com Deus, foram usados por Deus muitas vezes para falar comigo. E trouxe cura à minha alma, trouxe cura ao meu corpo, e todas as coisas que foram profetizadas, Deus iam cumprindo gradativamente. E me tornei uma evangelista, primeiro uma missionária, depois uma evangelista, e pregando a palavra com muita ousadia no Espírito. E me surpreendia com as coisas lindas que Deus fazia. Naquele tempo, provei de um avivamento que não era avivamento de palavras, não era um avivamento só de meras emoções. Foi um avivamento grande, lindo, maravilhoso, que para mim, no meu interior, sei que Deus fez algo grande, tremendo, poderoso naquele lugar, naquela região. Vidas foram curadas, foram realmente curadas. Vidas foram cheias do Espírito Santo, mas não só para falar em línguas estranhas e fazer reteté, mas para anunciar a palavra com ousadia, para expulsar os demônios e trazer cura aos enfermos. Foi realmente um tempo maravilhoso. Várias cidades da região afluíam àquele lugar para buscar daquela unção, para receber a cura. Então eu sou testemunha ocular de um avivamento, de um mover de Deus. E a partir daí, desde então, era a faixa de 1980, 86 por aí. E desde então Deus passou a me usar através da palavra revelada, palavra com uma unção especial que me surpreendia, e para a glória de Deus muitas pessoas foram abençoadas no decorrer do tempo, aonde quer que eu passei. Em 2008 eu vim para Portugal, portanto estou em Portugal, e aqui também Deus desenvolveu um mistério na minha vida, me surpreendeu grandemente, né? Tive um ministério abençoado por onde passei. Deus me usou de maneira extraordinária para a sua glória e para o seu louvor, curando vidas, libertando cativos, trazendo a salvação a alguns e, ao mesmo tempo, revelando coisas ocultas e trazendo a cura, trazendo a restauração. Esse é o mesmo Deus, e desde que cheguei a Portugal, sempre unida em oração com grupos, a nossa visão, o nosso propósito é que Deus possa trazer um avivamento como no passado, como no tempo em que eu provei esse avivamento, e não só. Eu sempre criei que Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele foi o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo, Ele não muda. E Ele é o mesmo que atuou no país de Gales, na Bósnia, na vida de Fini, na vida de Moody, nos moravianos, nos americanos jovens. Deus é o mesmo que operou na minha vida, no passado, me enchendo do Espírito Santo, e não só a mim. Naquela época, 80 jovens foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo e com fogo, você crê nisso? Você crê nisso? Você aceita isso? Pois eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Aquela unção não foi simplesmente uma unção para falar em línguas. Foi uma unção que transformou a minha vida. Deus passou a revelar os seus mistérios, coisas ocultas. E eu via naquela noite, porque durante muito tempo eu já pregava a palavra, testemunhava, Deus me dava visão, revelações, e muitos diziam: você é batizada com o Espírito Santo, e eu não aceitava, eu queria mais. E certa vez foi num monte, Deus pode batizar no Espírito Santo em qualquer lugar, na estrada, você no seu quarto, você cuidando da sua casa, em qualquer lugar, na igreja, Deus pode te encher, batizar você no Espírito Santo. Mas comigo aconteceu mesmo no monte, e naquele dia eu via o céu em fogo, em chamas de fogo, e a lua como uma tocha de fogo, uma tocha semelhante mesmo a uma tocha de fogo.
e vinha sobre mim aquelas labaredas e Deus ali me trouxe um mistério maravilhoso. Eu creio nisso, eu estou aqui em Portugal lutando por isso, orando o tempo todo, todos que me conhecem que sabem que vivo uma vida de oração. E nesse tempo Deus tem nos despertado de uma forma tremenda, de uma forma especial, porque o que estamos vivendo, sabemos que é iminente a volta do Senhor Jesus, e é uma chamada para a igreja se posicionar diante de Deus, reformular suas vidas, rever os seus conceitos e valores, e por que não, restaurar o altar que está quebrado. O altar que está quebrado e precisa ser restaurado para que Deus possa encher do Espírito, para que Deus possa fazer aquilo que está no seu coração, os projetos de Deus para nós, para você, para esta geração, os projetos de Deus para a sua igreja, os projetos de Deus para Portugal, para o Brasil e para todas as nações, as quais nós temos também colocado diante de Deus em oração. São projetos de paz, são projetos de vida, são projetos de salvação, são projetos de cura. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não chamou, não formou, não criou ninguém para estar à mercê da sua própria sorte. Ele nos criou para a sua glória, para o seu louvor, para que nesse tempo, nesse mundo, nós sejamos as suas testemunhas. Nós somos as suas testemunhas. Ele conta comigo, conta contigo. É necessário restaurar o altar. Como fazê-lo? Diante do Pai não existe outra hipótese. Não existe outra hipótese de restauração de vida, restauração de sonhos, restauração de visão, restauração de projetos, restauração de todas as coisas. Não existe outro método que não seja aos pés do Senhor, em oração, em jejuns, em renúncia, buscando dele. Ele diz, buscar-me-eis e vocês me achará, quando vocês me buscar de todo o coração. Esta palavra é forte e é verdadeira. É verdadeira. Mas como nós estamos falando de restauração, me faz trazer à memória a vida de Elias, ali no Monte Carmelo. Elias havia travado uma batalha difícil com Jezabel, com Acabe, e havia ali grupos, multidões que cocheavam entre dois pensamentos. Muitos serviam a Baal e outros tinham um coração talvez ansioso, necessitado. A palavra diz no Salmos 42 que a alma tem sede de Deus. Portanto, ali havia vidas sedentas de Deus. Então, houve uma proposta para que todos aqueles profetas de Baal fizessem então um altar ao seu Deus Baal e ali oferecesse o sacrifício. E assim foi feito. Elias, porém, também ofereceu o seu sacrifício, mas deu a oportunidade aos profetas de Baal e todo aquele povo que ali estava junto com Acabe, todo o povo que seguia e ouvia a Jezabel, a Acabe e os seus profetas, a oportunidade de fazê-lo primeiro. Então ali eles preparam um altar, cortam o bezerro e ali colocam e começam a invocar Baal, desde amanhã até depois da volta do meio-dia, ou a volta do dia, como assim diz a palavra, já onde estava encerrando aquele tempo, já onde seria oferecida a oferta de manjar. E então eles clamam a Deus, buscam a Deus, o Deus de Baal, o Deus Baal, um Deus, entre aspas, que não ouve, que não vê, que não cheira, que não sente e que nada pode fazer. E que nada mais é do que um símbolo demoníaco. E eles então começam a clamar o Deus deles. E vão clamando até a volta da tarde, clamam e clamam,
E Elias então ainda o incitavam a clamar mais e mais. Clame mais, fale mais alto, talvez ele está dando umas voltas, fazendo umas viagens, talvez esteja dormindo. Clame mais alto. E eles clamavam e não havia resposta. Retalhavam seus corpos e derramavam sangue como era comum fazê-los, mas nada de resposta. Até que chega então o final e Baal não lhes responde. Então Elias vai e repara o altar. Veja bem, nós estamos falando de uma reparação, de uma reconstrução. E Elias vai e toma 12 pedras, que simbolizam os filhos de Israel. Ali era profético. E Elias então erige o altar com aquelas 12 pedras, e ali coloca a lenha, coloca o bezerro cortado aos pedaços. E então ele pede a todos aqueles que estavam à sua volta, peguem cântaros, peguem 4 cântaros, encha-os de água e deite-os sobre o altar. E assim fizeram a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, até que a água escorria pelo rego. Depois de tudo isso, Elias então invoca o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que sonda o teu coração nesta manhã, o Deus que sonda o meu coração, o Deus que está presente, o Deus que busca adoradores, porque diz a palavra lá em João 4, Jesus falando da samaritana, num momento especial da vida daquela mulher, que aquela mulher estava carente de Deus, necessitada de Deus, precisando de aconchego, precisando de amor, precisando de compreensão que ela não tinha naquela sociedade, por ser uma mulher com uma vida fácil, com uma vida, digamos assim, destruída, talvez de prostituição, porque havia já tido vários maridos e o atual não era o seu marido, segundo o que diz o Senhor Jesus para ela. Jesus então conta para aquela mulher a sua situação. E aquela mulher reconhece Jesus como um profeta. E então inquire de Jesus a perguntar, então, mestre, eu reconheço que tu és o Messias. E todos dizem que nós devemos buscar a Deus, ao Pai em Jerusalém. E vós me dizeis o que, onde eu devo buscar, onde eu devo adorar. Os meus pais, os antepassados, buscavam e iam a Jerusalém. E aonde eu devo adorá-lo? E Jesus então responde àquela mulher, a hora vem e é agora, em que todos os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E então, esta é a palavra para você. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem o Pai em espírito e em verdade, uma alma sedenta de Deus, alguém que não se conforma com o que está havendo, alguém que não se conforma com este mundo, alguém que não se conforma com este século, como diz Romanos 12, versos 1 e 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E isso só acontece com uma mudança radical, com uma restauração, uma visão de valores, uma consciência de que os dias são maus, somos como a erva que de manhã nasce e à tarde murcha, e o tempo não está em nossas mãos, não nos pertence, e é tempo de buscar a Deus, é tempo de reconstruir o altar da tua vida, das nossas vidas, é tempo de rever teus conceitos e valores, no que você tem crido, o que você espera. Você está esperando de um governo, de um amanhã melhor? Você está esperando de um trabalho melhor? Você está esperando que esta situação de pandemia passe e tudo retorne ao normal? Você está esperando do que você construiu a vida inteira e que você tem muitos bens e você pode passar o resto da sua vida? Aonde está a tua confiança? Creia, tudo está sob o controle do Deus eterno, o Deus criador do céu e da terra. Ele manda e tudo obedece.
Ele criou o céu, a terra. Ele te criou à sua imagem e semelhança. O poder, o querer e o efetuar está nas suas mãos e agindo ele ninguém pode impedir. Creia nisso. Creia que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, a esta terra. Nasceu de mulher, nasceu da Virgem, santo, porque ele é santo, ele é Deus. A palavra diz ali no livro de João, no capítulo 1, que o verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, Filho de Deus, o bem maior do Pai, a glória do Pai, desce à terra e se revela em forma humana por você, por mim, sofreu, passou todos os escárnios, todas as torturas, todas as dores, todas as decepções, foi tentado e tentado pelo diabo. A palavra diz que depois de João Batista o batizar e o Espírito descesse sobre ele e a voz do Pai vinha sobre ele, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então ele é levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado. Por que precisava acontecer isso? Por você, por mim. Se Jesus passou por isso, quanto mais nós. E ele disse isso, dizendo aos discípulos, e é para nós hoje essa lição. Se eles fizeram isso a mim, também farão a vocês. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Sejam fortes, corajosos. Eu estou com vocês, vocês não estarão só. Quando ele foi assunto ao Pai, ele disse, eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador que estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E quando você crê nisso, você é munido de força, de esperança, de alegria. Mesmo que você se encontre na fornalha, mesmo que você se encontre na cova com os leões, você sente paz interior, você sente paz no coração, porque Ele está conosco. Quando nós o buscamos, o encontramos, quando nós abrimos o nosso coração. A palavra de Deus diz através do profeta Joel, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quando você rasga o seu coração, quando você se entrega com todo o coração, quando você quer conhecer esse Deus de poder, Ele tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Tudo que está acontecendo no mundo atual é permissão dele. Ele tem permitido, ele está chamando a atenção da sua igreja, ele está chamando a atenção de você, porque ele te ama, porque ele tem um propósito maior para a sua vida. A sua vida não é isso aqui. Aqui você está só de passagem. Isso aqui é uma escola onde você é treinado. E se aqui você for treinado para amar o Pai, para reconhecer Ele como Deus vivo, como o único que dá a vida e tira a vida, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que desceu à terra, deixando a sua glória e se entregou naquela cruz e ali esvaiu o seu sangue para perdoar os teus pecados, esvaiu a sua vida. E ele declara, ninguém tomaria a minha vida. Eu espontaneamente a dou. E eu dou por amor, eu dou por você. Vocês não me amaram primeiro, eu os amei primeiro. Saiba que ele te amou quando você não merecia, quando você não tinha nada. O que éramos, o que somos hoje, somos nada além de trapos, diz o profeta. Mas ele te amou, ele nos ama. E ele quer que você venha ser restaurado, restaurada. Corra, busque a Deus. Quando Elias ali restaura o altar, invoca o Senhor e diz, ó Deus de Israel, que tu se manifeste aqui hoje, para que saibam que tu és Deus, tu és o Senhor, tu és o Deus de Israel, tu és o único Deus digno de ser adorado. Tu és o único Deus. E a palavra diz que ali caiu fogo do céu
e consumiu o holocausto de Elias. E não só o holocausto, mas a água que estava em volta. Tudo foi consumido com fogo do céu. Você crê nisso? Você crê nisso? Muitos dizem, Deus é amor, Deus vai levar todos para o céu. Não há pecado. É a nova era, é o novo costume, é o novo mundo. Tudo tem que ser restaurado. Querem restaurar todas as coisas, querem mudar todas as coisas. A palavra diz que quando você, homem, quisesse saber mais, além de Deus, seria o teu fim. E é o teu fim. Porque tudo que você tem feito, tudo que você tem construído, a tecnologia, a ciência, a filosofia, a sabedoria humana, os doutorados, não te leva a lugar nenhum. Quantas vezes temos visto, provada pela ciência, que chega a um ponto em que a própria ciência testifica que existe um ser superior, que existe um Deus com poder. De outra forma, não aconteceria assim. Mas voltando aos dias de hoje, muitos acham e muitos pensam que o domínio e o poder está nas suas mãos, porque é uma elite, é um povo forte, é um povo rico, é um povo com ideologias avançadas, tecnologias avançadas, ciências avançadas, e que ele superará todas as outras coisas. Querem mudar a ordem das coisas, querem mudar a palavra sagrada, o manual de Deus, que Deus inspirou homens cheios do Espírito Santo, para que você tivesse uma direção, para que nós tivéssemos uma direção, para que viéssemos saber de onde viemos e para onde vamos. A palavra, Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, escrita através do Espírito Santo de Deus, que inspirou homens santos a escrevê-la. E tudo que aconteceu, tudo que foi ali escrito, toda a profecia tem se cumprido. E ainda Deus ainda diz mais, não passará um jota, nem um tio, sem que tudo se cumpra. E Deus diz mais ainda, aquele que mudar qualquer coisa, além do que está escrito, será considerado anátema. E hoje você vê aí a apostasia. Você vê cumprindo mais uma vez as profecias e a palavra de Deus, apostatando da fé, renunciando e descrendo da palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada, até hoje você pode pesquisar. Desafio qualquer um filósofo, qualquer um cientista a pesquisar se algum outro livro fez os milagres que a Bíblia Sagrada faz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra no mais profundo da alma, fazendo a divisão entre a alma e o espírito. Ela sonda o coração e ela traz à tona o que você é, através do Espírito Santo. Deus mostra através da sua palavra. O Espírito Santo revela e mostra quem você é, o que você faz, quem está por trás de você. Você é nada, nós somos nada diante do poder de Deus. Deus quer restaurar a sua vida. É preciso que você tenha consciência. O profeta Ageu exorta o povo a restaurar, a reconstruir a casa de Deus. E hoje muitos estão preocupados com a sua própria casa, com o seu próprio eu, com a sua subsistência. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a escola dos miúdos, é a universidade, é a alimentação, é as contas que chegam para pagar. A sua vida é gerida no cotidiano, em primeiro lugar.
Mas Deus sempre em último lugar, ou então não tem lugar para ele, porque está ultrapassado. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus Cristo. Quando ele venceu a morte, a palavra diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. O Pai outorgou o poder ao Filho e foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. O domínio e o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus Pai como advogado, advogando a tua causa. Ele conhece as tuas necessidades. Ele diz que nem os lírios dos campos, nem Salomão com toda a glória se vestiu como os lírios dos campos. Nem as aves do céu não plantam, não colhem, mas ele as alimenta. Quanto mais você foi criado por ele. Ele tem um propósito na tua vida, ele te ama. Te prostra diante dele. Renuncia. Quem irá reedificar o teu altar? Abre o teu coração. Vê se há. Faz a oração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Limpa-me, Senhor, e serei limpa, como diz o salmista. Limpa-me, Senhor, e serei limpo. Limpa-me com esopo e serei limpo, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Eu tenho prazer em estar na tua presença. Bom é estar na tua presença. Bom é sentir. Você acha o quê? Nós sentimos, na verdade, nós sentimos mover do Espírito. E a palavra diz que aqueles que estão no Senhor fluirão do seu interior rios de águas que saltarão para a vida eterna. Nós não falamos balela, nós não falamos palavras decoradas, nós não falamos do que ouvimos dos outros nem de terceiros. Nós não falamos do que ouvimos da tecnologia, nós não falamos do que ouvimos da ciência, nós falamos daquele que é o Criador do céu e da terra, cujo poder, o querer e o efetuar está nas suas mãos, e agindo ele, ninguém, nem nada pode impedir. Os dias são maus para você? Você está preocupado? Com certeza é para preocupar mesmo. Ou renuncia, ou se entrega, ou morre. Lembra daquela palavra? Quando Mardoqueu mandou o recado a Esther. Esther, Amã programou matar, extinguir os judeus. A tua linhagem será extinta. Porque Amã tem um projeto de morte, de extinção dos judeus. Então Mardoqueu diz, vai a Esther, comunica a ela, que ela entre em oração, que ela interceda ao rei pelos judeus. E Esther, nada posso fazer. Se eu entrar à presença do rei, qualquer um que entra à presença do